Bom dia, querido espectador, espectadora. Hoje a gente está começando a nossa 12ª mesa de debate aqui do nosso Instituto IRTS, o Instituto dos Recursos e Processos em Tribunais Superiores. Hoje com a presença da nossa queridíssima presidente, doutora Larissa Friedrich, que vai trazer o tema sobre cerceamento de defesa em recurso extraordinário e recurso especial, ou seja, STJ, STF. Antes da gente começar a nossa pauta de hoje, vou apresentar a nossa presidente aqui, que hoje eu diria que é uma mesa muito festejada, inclusive com a presença de vários convidados aqui hoje conosco presencialmente. Então, a nossa presidente, doutora Larissa Friedrich, além de presidente aqui do IRTS, é advogada com atuação em Tribunal Superior há mais de 20 anos, sócia fundadora da Friedrich Advocacia, consultora em soluções jurídicas de forma integrada em direito empresarial, tributário e civil, especialista em direito civil e processo civil, tributário e ciências jurídicas, e membro do IADF, o Instituto dos Advogados do Distrito Federal, além de autora de diversos artigos jurídicos. Hoje, antes de passar a palavra, doutora Larissa, dizer que é muito legal contar com essa mesa de debate hoje. Eu acho que para nós que começamos a construir o Instituto é muito aguardado. Então, pode ter certeza que a gente está muito feliz com a sua presença aqui com a gente hoje. Obrigada, doutor Paulo. Muito obrigada. Agradecer a sua presença, agradecer a presença do doutor Daniel também. Hoje a gente vai falar de um tema que a mim é muito caro, porque é um assunto que costuma dar certo. É um assunto que a gente costuma ganhar nos tribunais, né? Então, no papel de advogado, como o acesso às instâncias superiores, ele não é fácil, e a gente sabendo que existem formas e técnicas de você conseguir acessar a instância superior e ter o seu recurso provido, ganhar o processo para o seu cliente, eu particularmente gosto de compartilhar essas situações com outras pessoas. Então, a escolha do tema foi justamente por isso, por ser um tema muito relevante e que tem chance de êxito muito grande nos tribunais superiores, tá? E a gente até estava conversando aqui um pouquinho antes. Existem vários tipos de atuação, né? Nós temos os advogados que atuam somente nos tribunais superiores, temos os advogados que atuam em primeira e segunda instância, e vão ter aqueles que têm atuação na primeira, segunda instância e nos tribunais superiores, né? Em todas as fases. Eu queria primeiro chamar a atenção da importância da atuação na primeira instância. Porque se não for um processo como uma ADI, uma DPF, um processo constitucional, processos originários que você já começa no Tribunal Superior, é uma forma de atuação. Mas para nós advogados de uma forma geral, para a gente conseguir fazer com que uma tese chegue ao STJ ou STF, a gente vai começar a trabalhá-la desde a primeira instância. E a questão probatória é uma questão muito relevante e importante. Eu estava até comentando aqui antes que eu faço a revisão de várias petições no decorrer do ano. E esse ano em especial tiveram umas 3, 4 situações em que advogados de muitos anos de atuação estavam com um problema nessa parte probatória no processo. E então vieram as petições para eu fazer as minhas sugestões e eu verifiquei esse problema processual que está ocorrendo e que muitas pessoas não têm conhecimento e que faz total diferença para que seu processo seja bem trabalhado na primeira instância, na parte probatória, para que você consiga ganhar na segunda instância, STJ e, se for o caso, Supremo Tribunal Federal. E aí eu selecionei essa questão da prova pelo seguinte fato. Eu acho que no direito tributário não costumam ter as situações probatórias, elas são mais documentais. Então, quando você entra com a petição inicial, você já junta toda a documentação, dificilmente vai ter aí a abertura para uma perícia ou prova testemunhal. Mas nas outras áreas do direito, em especial direito ambiental, direito empresarial, na maioria das vezes é necessária a produção de uma prova. Então, você faz o pedido para o juiz, e aí tem que prestar muita atenção, porque ou na petição inicial ou na contestação, no primeiro momento que você fala aos autos, você já tem que fazer o pedido da produção daquela prova. E reiterar aquela prova até que se esgote o momento devido. E o que acontece muitas das vezes? Ou o juiz julga o processo de forma antecipada, porque no entender dele, analisando aqueles fatos,
não é necessário a dilação probatória, ou ele até defere a prova, mas a prova ela não é feita da forma 100% correta. E aí a minha atenção, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é, se você fez na sua petição inicial ou na sua contestação um pedido de produção de prova, seja pericial, testemunhal, né? E o juiz indefere esse pedido, tem um artigo no Código de Processo Civil, que é o 357, que ele fala o seguinte, ó: não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, parágrafo 1º, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Esse artigo 357, parágrafo 1º, ele é muito importante. Por quê? Porque você pede a prova. Se o juiz indefere a prova, hoje em dia, depois do novo Código de Processo Civil, não são todas as situações que cabem agravo de instrumento, né? Antes, esse tipo de situação de deferimento de prova era cabível agravo de instrumento. Hoje, a gente chama que o agravo de instrumento ele tem um rol de taxatividade mitigada. Então, nós temos lá o artigo 1015, que tem as hipóteses, e a jurisprudência também consolidou outras situações em que é cabível o agravo. Mas na situação de prova, se não é uma prova urgente, por exemplo, você pediu uma perícia e não é urgente, você não vai poder entrar com agravo de instrumento. E se o juiz indeferir e você não entrar com esse pedido de esclarecimento aqui no prazo de 5 dias, essa decisão vai se tornar estável. O que isso quer dizer? Que não vai ter mais oportunidade da realização da prova. Findou. Então, o juiz indeferiu o seu pedido de prova, necessariamente você tem que entrar com esse pedido em 5 dias, esclarecendo, né, quais as razões pelas quais você entende que aquela prova era necessária. Por quê? Porque daí o juiz ele pode reconsiderar a decisão dele ou ele vai manter. Mas se ele manter a decisão dele, se você ganhar ou perder o processo, essa decisão ela se torna estável, mas não quer dizer que ela fez uma coisa julgada. Você vai poder alegar essa tese como uma preliminar de cerceamento de defesa pela produção da prova, seja em apelação ou, eventualmente, se a outra parte alegar alguma coisa e você entender que é o caso de utilizar nas contrarrazões da apelação, você pode utilizar também. Ou acontece, e muito, não é à toa que a gente está falando desse tema, acontece muito, do juiz indeferir a produção da prova e na hora de decidir falar assim, a parte não provou o seu direito. Só que se você não entrou com esse pedido de esclarecimento aqui, se tornou estável, você não pode mais alegar esse cerceamento de defesa. Então esse ponto é uma discussão de primeira instância, né, de cerceamento de defesa, mas que faz com que você consiga trabalhar o processo de uma forma que, se realmente ocorrer, se for necessária aquela prova, você vai trabalhar na segunda instância. Se você perder, você leva para o STJ para que a questão seja julgada. E aí vem, aí agora a gente vai chegar na atuação do Tribunal Superior. Se o seu processo está com esse problema de cerceamento de defesa, outra hipótese que acontece muito é assim, o juiz na hora de sanear o processo, ele olha e fala, vou julgar antecipadamente a lide. Julga antecipadamente a lide, você ganha ou perde. Aí vai pro tribunal e o tribunal decide de uma forma que não leva em consideração alguma prova, alguma coisa, ou diz que você não provou e você pediu a prova lá atrás. É um claro cerceamento de defesa e é uma das hipóteses de cabimento de recurso especial. Digo recurso especial porque o STF já pacificou no tema 660 que essa violação aos princípios do contraditório para a defesa, quando ela depende de uma prévia análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional, não tem repercussão geral. Então, cerceamento de defesa, dificilmente, assim, eu posso dizer, né, que como tem esse tema, não vai ser nem o caso de você entrar com recurso extraordinário. A sua questão ela vai ser necessariamente decidida no STJ. E até fazendo uma pesquisa sobre isso, tem alguns advogados, eles tentam às vezes, né, essa tese da violação à ampla defesa e ao contraditório no Supremo Tribunal Federal. E
as decisões que eu verifiquei, eles têm aplicado multa de 5% do valor da causa, em caso da votação unânime em agravo, no regimental. Além disso, você tem a majoração dos honorários. Então, entrar com recurso extraordinário nesse tipo de situação não é recomendado, porque provavelmente você vai prejudicar a situação do seu cliente. Mas já o STJ, e aí, como advogada, já tive a oportunidade de ganhar diversas causas nesse sentido, o cerceamento de defesa ele costuma ser acolhido, né, pelo tribunal. E aí vem a pergunta, mas como que você vai fazer essa alegação, né? Então, você tem que ir preparando o seu processo, como eu disse, desde a primeira instância. Você tem que alegar essa violação, por exemplo, se a sua prova foi indeferida, você vai alegar violação a esse artigo 357, parágrafo 1º. Se seu processo foi julgado antecipadamente de forma indevida, você vai alegar violação ao julgamento antecipado. Tem um artigo que eu não lembro agora, mas tem um artigo de julgamento antecipado que diz quais são as hipóteses que pode se julgar. Se não era aquela hipótese de julgamento antecipado, então você tem que recorrer da violação e indicar desde o primeiro momento os artigos que estão sendo indevidamente violados, né, na sua interpretação. E em especial a alegação de violação ao artigo 1022 e 489, que são os casos em que o tribunal de origem ele analisa o processo, você entra com embargo de declaração, alegando a violação ao 1022 porque tem alguma omissão, alguma contradição, alguma obscuridade, e o tribunal de origem ele vem, julga aquela questão, mas não adentra as teses que você coloca nos seus embargos de declaração, né? Então, também é possível você alegar essa violação do cerceamento de defesa e violação ao 1022 e 489 do CPC, pelo tribunal de origem não ter analisado os argumentos que você colocou na sua apelação e nos seus embargos de declaração. E aí eu separei aqui para explicitar alguns casos em que não é cabível, que o tribunal entende que não é caso de cerceamento de defesa. Então vamos lá, só um julgamento agora de 2023 do ministro Humberto Martins. Não caracteriza o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de provas requeridas pela parte, consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado. Então, você tem que tentar fugir disso aqui. Se ele vier dizendo que está devidamente fundamentado, você tem que trazer os seus argumentos que faltou a análise de algum argumento que seja relevante para aquele caso, de forma que você consiga reverter. Aí tem outro julgamento também, esse aqui já é da ministra Isabel Galotti, excelente ministra, também de 2023. A gente vai colocar o número desses julgados lá no YouTube, para quem quiser, na edição, para quem quiser olhar. Diz o seguinte, concluir em sentido diverso do tribunal de origem e verificar se efetivamente houve cerceamento de defesa da parte agravante ou necessidade de maiores provas, demandaria reexame de matéria fática probatório, que é vedado em sede de recurso especial pela súmula 7. Então você tem que cuidar também para que a sua tese de cerceamento de defesa não caia na súmula 7. Então, a forma de se fazer o recurso especial, ela tem que ser bem objetiva e bem pontual, demonstrando onde está o cerceamento de defesa, sem falar em qualquer situação fática, trazendo os argumentos que foram colacionados no próprio acórdão, ou nos embargos de declaração. E aí aqui vai uma dica, que às vezes a gente, com o novo CPC, tem a questão do pré-questionamento ficto, mas não caiam nessa. Não adianta colocar lá o pré-questionamento ficto. Mas a verdade é que se você não entrar com o seu recurso extraordinário, alegando violação ao 1022 e tiver algum cerceamento de defesa, né, algo que não foi avaliado, eles vão entender que a matéria não foi pré-questionada. É muito difícil você conseguir reverter esse tipo de situação. Então, está fazendo seu recurso especial, sendo o caso, né, havendo omissão, obscuridade e contradição, entra pelo 1022, porque assim, o advogado analisando o processo, ele analisa sobre uma perspectiva. Quando você leva para o ministro, né, para a assessoria do ministro, eles analisam isso
todos os dias, milhares de vezes, e eles têm outras perspectivas. Então, quando você entra também pelo 1022 com o seu recurso, você está ampliando a possibilidade do STJ verificar a existência de alguma nulidade. Então é importante que se coloque também, né? Anular acordo na origem também é êxito, né? Sim, anular. Também é êxito, né? E às vezes é a chance de reabrir o debate, né? Reabrir o debate. E a gente vê situações assim que realmente, posso dizer que são até esdrúxulas, que o tribunal de origem muitas vezes não analisa um fundamento, porque eles falam assim, o tribunal de origem, o magistrado não é obrigado a analisar todos os argumentos. Só que se aquele argumento for relevante, ele precisa ser analisado. Então, você tem que demonstrar a relevância daquele argumento, a relevância daquela prova, aí sim eles fazem essa... Não provimento ao recurso. Na hora que você estava explicando, somente a parte do 357, parágrafo 1º, eu até anotei aqui no celular, uma questão que me chamou a atenção, porque isso pode estar acontecendo com mais frequência do que a gente imagina. Indefere a prova, o advogado, por vezes, pode não estar atento a essa questão do parágrafo 1º, e aí ele fala, não, isso aqui eu vou deixar para discutir lá na preliminar do recurso de apelação, caso a sentença me seja improcedente, né? A falta dessa apresentação dessa petição vai impedir a discussão do cerceamento de defesa em segunda instância? Na minha concepção, uma preclusão? Sim. Na minha concepção, interessante. Sim. Preclusão. E é por isso que eu estou trazendo o tema, entendeu? Porque, como eu falei, eu analisei esses dias vários processos que estão com esse problema. E sabe onde é que vai ser bem comum? Porque Dr. Daniel, que hoje é o nosso convidado aqui, membro do IRTS, né? Não apresentei no começo, mas está feita a apresentação aqui. A Dr. Daniel Martins, nosso membro aqui, que abrilhanta o nosso instituto, né? E participa aqui desse trabalho bacana com a gente. Para essa galera que está formada mais jovem, né, vamos dizer, de 2014, 15 para frente, talvez isso aqui não seja um problema. Agora, para o advogado que estudou lá no CPC de 73, eu não sei se tinha correspondência parecida lá no CPC de 73, eu acho que não. No 73 você tinha que entrar com agravo de instrumento. Então, hoje em dia ainda tem advogados que entram com agravo de instrumento, só que não é a medida processual correta, entendeu? Não é o agravo de instrumento correto, porque não é matéria recorrível, né? Via agravo. O cara automaticamente pensa que é uma preliminar de recurso de apelação. Sim. E já vai nesse automático e esquece dessa trava do parágrafo 1º. Eu queria fazer um comentário acerca disso, mas antes eu queria cumprimentar quem nos acompanha, cumprimentar o Instituto na pessoa da doutora Larissa, cumprimentar o doutor Paulo, e também deixar meu voto de estima aqui à doutora Larissa, que foi minha madrinha no direito, meu primeiro estágio foi com ela, então aqui é uma alegria estar com ela. Em relação à questão específica aqui da preliminar de apelação, eu vou além. Essa questão é importante também em preliminar de contrarrazões. Teve um caso interessantíssimo lá no LLM do DP, em que a matéria chegou na STJ, uma questão bem peculiar e é muito assim, você pode matar seu recurso, no caso, segundo a minha colega, um caso de grande envergadura, e que foi pedido produção de prova pericial, o juiz não deu, julgou antecipado e julgou favorável à lide. A parte recorreu, a parte adversa recorreu, em contrarrazões eles não falaram, olha, em preliminar, teria que, na eventualidade você entender que não era o caso de julgamento antecipado, você teria que ter me proferido minha prova. Foi considerado preclusa, a matéria levou para o ministro Noronha falou, não, a matéria está preclusa. E ela ficou argumentando, mas não, se você não suscitou pela eventualidade, a matéria está preclusa, acabou seu recurso. É aquela questão, você não pode deixar precluir, você tem que preparar o processo. E eu acho que essa preclusão é até para o juízo também, tá? Porque já vi casos até pessoais, mas em que ultrapassada a fase de prova, o processo se encaminha para uma procedência, é muito comum em Justiça Federal, tá? Caminha para uma procedência contrária fazendo, o juiz lá inventa umas alegações finais e pede o esclarecimento daquele fato que ele já indeferiu a produção de prova. Então, na minha visão, cai uma preclusão para o judicato também. Não sei, eu achei interessantíssima essa trava, porque a gente pensa muito no nosso lado aqui do advogado, mas ela também tem que ser contrária ao julgador, porque o julgador vai jogar aquela que ele é o destinatário da prova, que ele está formando convencimento, mas ele já ultrapassou a fase, né? Marcelo Mazzola, ele produziu um livro interessantíssimo, recentíssimo, inclusive o prefácio da ministra Nancy, que o Dr. Paulo trabalhou com ela. E o nome do livro é Silêncio dos Juízes e os Meios de Impugnação. E ele fala em alguns momentos, em casos específicos, preclusão para o juiz.
Eu não sei se, não terminei de ler o livro ainda, mas só que não sei se ele aborda esse ponto específico que o Dr. Paulo levantou. Mas sim, tem essa questão da estabilidade, né, da saneadora. Exatamente. Porque daí você reabre uma discussão que eventualmente a Fazenda Pública ou outra parte não pugnou pela prova no momento oportuno, e aí você está dando uma chance para ela que deixou precluir. Exatamente, ele está fazendo quase uma advocacia às avessas aí, né? Às avessas, Tem e fora que ele não pode atacar a própria decisão, salvo em caso de recurso competente ou erro material. Então, assim, ele está reabrindo ali espontaneamente. O juiz ele vai jogar essa do convencimento, isso aqui. Aí cabe ao advogado, nesse momento, a trazer a arguição de violação a esse artigo, dizendo que precluiu para a parte. Arguir isso. Eu tenho que fazer uma manifestação lá, vou assistir essa mesa de debate antes de fazer. Eu vou assistir. E, doutora, só um pequeno adendo também em relação ao 1022, que na verdade não 1022, eu diria para o questionamento ficto como um todo. É que com o novo CPC, os advogados fazem uma leitura míope do 1025. Eles entendem que aleguei no ED, a matéria está inclusa nos embargos de declaração. Não, se você pegar a parte final do artigo, ele fala se a Corte Superior entender que houve omissão, contradição ou de algum ponto relevante. Então, para você evitar a preclusão, não faz sentido você não suscitar, então até no recurso especial você tem que evitar a preclusão da matéria que está em ED. Então, por isso que é o entendimento de que para ter o pré-questionamento fixo, você tem que primeiro alegar a violação 1022, ter alegado no momento oportuno lá embaixo e demonstrar, como a doutora bem explicou, que essa decisão padrão, né, não é obrigado a se manifestar sobre tudo, mas o CPC 489, parágrafo 1º, inciso 4º, ele fala, olha, a matéria é capaz de infirmar a conclusão. Capaz, não é nem que vá necessariamente, mas que possa eventualmente infirmar, tem que sim ter essa anulação ou se for matéria de fato, o STJ vai ter que anular e voltar para a primeira instância, porque ele não vai poder analisar mesmo no pré-questionamento ficto. Se for matéria de direito, ele pode ali fazer a supressão de instância, né, permitida pelo Código, mas desde que tenha observado essa técnica de não deixar precluir a própria matéria em ED. Que os advogados, infelizmente, fazem uma leitura míope disso. Entender eu entrei com o ED automaticamente está incluído. Não, você tem que demonstrar para o STJ, para o STJ fazer o escrutínio e decidir se está ou não. Eu vou até procurar depois no site do STJ, porque o site do STJ tem um local com as estatísticas. E eu acredito que uma das formas que o provimento de recursos especiais por violação ao 1022, 1025 também, deve ser uma das maiores porcentagens. Pelo menos na minha advocacia na nossa também, né? Acontece muito eu isso. Eu acho que na mesa de debate lá do Paulo Vitor, ele falou algo do 1022 também, sobre números, né, com relação ao 1022. Tem que dar uma olhadinha depois. Ele falou dos ARESPs, né? Ele falou que ARESP quase nenhum, mas RESP tem bastante. RESP eu acho que é mais de 40%, tá? E assim, aí eu vou também citar aqui alguns julgados do STJ, no seguinte sentido, a jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com julgamento antecipado da lide, no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada a parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida. Então o juiz ele vem e, gente, por incrível que pareça, isso acontece tanto, seja o juiz, seja na primeira instância, seja na segunda instância. Acontece demais. Ele indefere a prova e aí vai lá na sentença ou no acordo e fala: o autor não comprovou o seu direito e tal. Então, você como um bom advogado, conseguindo demonstrar que foi feito o pedido da prova, que você não deixou precluir o momento, e que o juiz está indeferindo o seu pedido porque você não provou o seu direito, se você levar isso para o STJ, a sua chance de êxito é muito grande. Tem muitos julgados nesse sentido, tá? O que mais eu queria acrescentar primeiro, observação, não deixe de fazer essa petição, né, o pedido de esclarecimentos, de indeferimento de provas, pelo artigo 357, parágrafo 1º do CPC. A tempestividade dele, o prazo são de 5 dias, é o mesmo prazo dos embargos de declaração. Você tem que deixar bem claro por que aquele tipo de prova ela é imprescindível. Faz ali 2 parágrafos explicando. É muito importante você colocar, requerir na petição inicial ou na contestação, dá um print ali da parte onde você requereu, traz daí um parágrafo explicativo, por que aquela prova é imprescindível, e vocês vão se surpreender, mas eu já vivenciei várias situações em que o juiz indeferiu a prova, e quando eu apresentei essa petição de esclarecimentos, ele reconsiderou a decisão e determinou a realização de prova. Acontece muito nas questões de direito ambiental, direito urbanístico, até direito empresarial. Acontece muito esse tipo de situação, com o objetivo sempre de evitar a estabilidade.
Tem até uma doutrina também muito boa do professor, deixa eu ver qual que é esse aqui, Luiz Roberto Sampietro. Luiz Roberto Sampietro. E que ele explica essa situação da importância de você não deixar precluir, né? Você vai, aquela decisão do juiz da prova, ela se torna estável, mas não preclui. E aí as considerações do Dr. Daniel foram muito importantes para deixar bem claro, gente, nunca esqueçam. Eu achei muito bom esse ponto que você colocou, que às vezes a gente está ganhando o processo e a gente fica empolgado. Fica empolgado. Das suas contrarrazões, você tem que colocar tudo do possível. Você tem que, na hora que você vai fazer as contrarrazões, você tem que pensar assim: e se eles mudarem de ideia? O que eu vou colocar no meu recurso especial aqui? E se? E vai nisso, ó. Se eu perder, é isso aqui que eu vou ter que correr atrás. Isso aqui eu vou perder. Tem que colocar. E acontece isso, é a empolgação mesmo, sabe? E a interpretação do direito, ela é muito complexa. Eu trabalhei num caso, teve uma perícia, e o laudo pericial, na hora que você lia o laudo, ele dava uma dupla interpretação. Tá? Assim, a ação, sei lá, 30 milhões de reais em discussão. Ele dava uma dupla interpretação. O juiz abriu prazo para a parte se manifestar em relação ao laudo. A parte interpretou assim: tá bom isso aqui para mim. Não precisa manifestar. Não precisa, se manifestou. Só que, quando tem uma pulguinha, tem uma dúvida, faça quesitos complementares, sabe? Se você acha que a forma como o perito escreveu dá uma dupla interpretação, faz um quesito complementar, fala assim, tem como esclarecer isso melhor? Porque nesse caso que eu estou falando para vocês, era uma ação que hoje deve estar perto dos 50 milhões, que o problema foi todo na interpretação da leitura de um dos quesitos, e não conseguiu reverter isso de jeito nenhum, porque não foi feito um quesito complementar ali explicando. Então, a questão da prova, ela é essencial, muito importante, e às vezes você vai perder processos que você fala assim, gente, o direito aqui está perfeito, como que isso aconteceu? Mas se não houver essa atenção especial na prova, nesses artigos que a gente está conversando aqui, você pode ter problemas. Então, Doutor, cabe só duas ressalvas que eu acho que são importantes ainda sobre essa questão. A primeira é que tem que ser impregnado de contrarrazões. Porque se você entrar com uma apelação, pela eventualidade, você não tem nem interesse recursal, você é desfavorável. Então tem que ser impregnado de contrarrazões. A segunda... Qual foi o último tema que a gente acabou de falar? Da prova, a questão da prova. Assim, a forma de impugnação ao perito. Isso é uma coisa que é muito não explorada na prática, em que, principalmente forense, em que o perito fica numa posição muito confortável, você impugna, ele não se manifesta, aí você abre a possibilidade, a partir de então, da impugnação, convocar ele em audiência, que ninguém convoca, isso é letra de lei, você pode colocar, e a única questão é que você tem que formular, o CPC exige isso, que você formule de antemão os quesitos que ele vai responder em audiência presencialmente. E sempre demonstrar a necessidade disso, e como não está esclarecida a matéria. E a partir da audiência, você ainda pode fazer a opção da segunda perícia, e além disso pedir para diminuir a remuneração já paga para o perito no primeiro momento. E essa segunda perícia não tem uma vedação de ser feita pelo mesmo perito, mas só que ela tem um por objeto, não substitui, pela literalidade do CPC, não substitui a primeira perícia, e ela também tem os mesmos fatos e os mesmos quesitos. Agora serve simplesmente para corrigir exatidões ou omissões da primeira perícia. Isso não é utilizado na praxe. Outra coisa que não é também assistente técnico. A parte acha que o assistente técnico é para consultar. Não, o assistente técnico é para emitir um parecer e soltar no processo. Inclusive, você pode impugnar o parecer da outra parte ou impugnar o laudo do perito com cotejo com o seu assistente técnico. Que é diferente do advogado falando, vamos supor, uma questão contábil. São dois contadores, então tem uma hierarquia persuasiva maior. Então, assim, essas são as duas questões só que eu acho muito importante, especial essa questão de alguém escutar o nosso debate aqui e falar, não, vou recorrer disso. Não, tem que tomar muito cuidado. Se você recorrer em apelação com uma sentença favorável, você vai tomar ausência de agir. De recorrer, né, no caso, recursal. Você vai ser em contrarrazões. Contrarrazões, preliminar pela eventualidade. E isso que você está falando, doutor Daniel, é muito, muito, muito relevante mesmo. Como que eu, Larissa, costumo fazer? Dependendo do processo, eu pedi prova pericial, prova testemunhal, o juiz defere às vezes a perícia e aí fez a perícia aparentemente foi favorável, ou teve a perícia, você pede daí a produção de prova testemunhal e os juízes às vezes indeferem, eles falam, não, a pericial foi suficiente. Eu sempre entro com essa violação aqui, o 357, porque
é a impressão do juiz da primeira instância, que aquilo ali é suficiente como prova. Às vezes você vai para o tribunal para a segunda instância, e a segunda instância entende que não é suficiente essa prova, eu queria ter outra prova. E se você deixou precluir, você não consegue arguir mais. Você sempre tem que ter essa ideia de que são visões diferentes, né? O juiz da primeira instância tem um conhecimento, tem uma vivência, o segundo grau tem outra vivência. Então, realmente, essa questão de prova, de cerceamento de defesa, você tem que tomar muito cuidado, e você só vai conseguir fazer com que isso chegue no Tribunal Superior se você trabalhar ela da forma correta desde a primeira instância, desde a petição inicial. Se lá na petição inicial, na contestação, você não pediu a prova, possivelmente já vai ter precluído a sua oportunidade. Então, é desde lá do primeiro momento esse trabalho até chegar na instância superior, que, como a gente conversou aqui, a princípio, essa questão vai ser resolvida finalmente no STJ, né? Bem, eu acho que as minhas ponderações eram essas. Prestem muita atenção nesse tema, porque ele é muito importante. E sabe qual é a grande questão? Que às vezes você deixa precluir agora, só que o problema só vai surgir daqui 2, 5, 10 anos, entendeu? E eu estou dizendo, eu estou vendo pessoas cometendo, advogados, né, cometendo equívocos aqui. O problema não vai aparecer agora, mas daqui a um tempo vai ter já passado um momento, e aí o seu cliente não vai ter êxito, às vezes, em situações que era para ele ter êxito de qualquer jeito, sabe? Mas Eles perdem o direito por conta de uma questão processual. Processual, né? processual. É aquela questão, né? É uma maratona, mas a maratona você vai vencendo por etapas, né? Por etapas. Então, complicado. Bom, tem mais uma colocação para fazer? Nossa plateia aqui hoje, qualificadíssima, abrilhantando. Eu vou abrir primeiro para a doutora e depois eu abro para você. Eu queria começar também prestando meus votos de estima à doutora Larissa, que assim como o Daniel também foi minha mentora no direito, doutor Paulo, que hoje é um amigo, parceiro na advocacia, que a gente conheceu por meio da doutora Larissa do Instituto. E eu tenho um comentário e em seguida uma pergunta voltada para o doutor Daniel. Eu acho que a grande sacada veio do comentário da doutora Larissa, que é interpretar o processo no macro, não ali naquele momento. Fazer a pergunta, e se o cenário mudar, o ideal é que você esteja resguardado desde o início. Então, tudo isso é voltado para um e se que, como a doutora falou, daqui a 10 anos pode surgir. É sempre pensar que você pode estar ganhando agora, mas você tem que estar com todo o aparato para se resguardar numa mudança drástica 180 de cenário processual. Acho que tendo essa ideia internalizada, fica fácil de guardar a técnica. A técnica fica instintiva, uma vez vendo assim. E a pergunta que eu queria fazer... Isso como dogma, né? Isso, ter isso um dogma já internalizado e você sempre vai estar se resguardando. E se? Aí você já vai fazer as impugnações no momento devido, vai prestar muita atenção em contrarrazões à apelação, já vai se sentir mais protegido. É entender a essência que o resto fica instintivo. E a minha pergunta não é nem com uma resposta objetiva, é mais para entender o seu raciocínio, doutor Daniel. A gente vê comumente também, em relação ao 357, chamar o feito à ordem para que o juízo fixe os pontos controvertidos, logo em seguida que a parte é intimada a indicar as provas. Então, muitas vezes o juízo não fixa o saneador. Eu não sei se é comum para os doutores também, mas para a nossa advocacia a gente vê bastante. O juiz pula o saneador, muitas vezes o processo corre até sem nenhum saneador, e no momento processual o juízo intima as partes a indicarem as provas. E aí isso causa também uma dificuldade, porque onde você vai fixar a sua atividade probatória se você não tem a fixação do ponto controvertido? O que a gente vê na nossa área é chamar o feito à ordem para que o juízo se manifeste. E muitas vezes a resposta obtida é que, como o doutor Paulo falou, o juiz é o destinatário final da prova e muitas vezes ele não quer fixar. E queria saber então, doutor Daniel, qual a sua opinião nesse cenário, diante desse cenário, como você entende uma saída, qual a sua interpretação dessa configuração? Antes do doutor Daniel responder, eu vou fazer um adendo nesse seu comentário, que o que eu vejo do dia a dia? Quando o processo é denso,
e tem uma grande quantidade de matéria probatória, documental e tudo mais, eles não têm feito despacho saneador. Eles têm fixado os pontos controvertidos quando o processo... É até uma crítica um pouco construtiva, mas eu vejo o despacho saneador ocorrer quando a matéria é de muita fácil compreensão. Aí ele prepara a audiência, matéria, somente parte testemunhal, né, as oitivas, aí ele fixa o ponto controvertido. Agora, quando a gente vê um processo grande, eu já cheguei a ver despacho de juiz dizendo o seguinte: parte autora, me indique aqui os documentos do que você quer. Já passei por essa situação também. Ou seja, me ajuda a te ajudar, né? Isso. Exatamente. Não, com certeza. Eu concordo com o que o doutor... perigo, né? Exatamente. Concordo plenamente com o Dr. Paulo. Primeira colocação da doutora Natália é muito boa, em especial sobre a expertise dos dois colegas aqui. Mas em relação ao saneador, realmente é um instituto hoje que não é utilizado na prática e ele tem realmente uma importância assim, que acho que é imensurável até se fosse utilizado da forma correta. Lembrando que o saneador, pela literalidade do CPC, fala em deve, o juiz deve, não a faculdade. O juiz não interpreta como sendo uma faculdade, ele acha que, quer dizer, não interpreta como sendo um dever, mas sim uma faculdade. E o saneador, ele permeia várias questões. Ele permeia uma qualidade jurisdicional maior, ele permeia uma participação das partes com mais veemência na produção das provas, porque eles já sabem o que é controvertido. E isso aí eu ainda puxo para duas outras questões. E uma coisa que, antes de puxar para essas duas questões, o saneador ele tem um princípio da cooperação. Não bastasse o CPC falasse que é um dever ele fixar. Se não é caso de julgamento antecipado do mérito, não tem caso de ilegitimidade passiva constatável prima facie, você tem que fixar os pontos controvertidos, oportunizar as partes, ele não faz. Isso aí realmente até a razoabilidade a questão pericial, se você sabe exatamente o que o juiz quer, a fase de instrução, você consegue tornar o iter da instrução muito menor, muito mais singelo, com base no saneador. E eu vou além, a questão do saneador é muito importante até para você fixar a inversão de ônus de prova, que muitas vezes, principalmente lides de consumidor, você vê eles invertendo em sentença. Inversão de ônus de prova, tem inclusive julgados do STJ aqui que eu ia trazer, mas em outro momento, mas como acho que comunica bastante com essa questão, a inversão de ônus de prova é regra de instrução, não é regra de julgamento. Porque como é que você pode falar para a parte que um ônus durante a instrução não era dela, virou de repente, é uma surpresa processual. Isso é uma hipótese excelente de defesa, que se você provocar devidamente no tribunal, você consegue levar para o STJ. Um problema disso nas lides de consumidor é que a lide de consumidor costuma ficar limitada aos juizados especiais, que aqui só cabe RE, não cabe por não ser um tribunal, que nem a Constituição exige, só cabe RE, não cabe RESP. Mas é uma questão muito importante, assim, e realmente em casos complexos, que normalmente não é de consumidor, mas só que em casos complexos pode acontecer, eu acho que é uma argumentação para se ter no repertório de um advogado de tribunais superiores. Até porque é unânime, não tem divergência, é unânime no STJ, seja em qualquer turma que você pegar. Então, assim, eu vejo sim, uma grande importância do saneador que não é utilizada na prática, eu vejo muito assim. A gente vai abrir mais perguntas, porque tem alguns lugares que eu ia perguntar se alguém tinha mais alguma pergunta para fazer, alguma observação. Tá perfeito. Pode fazer seu comentário. Tá bom. Esse primeiro ponto só que a doutora Larissa apontou perfeitamente, o tema 660 do STF praticamente inviabiliza completamente a alegação de defesa no STF, por vários motivos. Primeiro, porque precisa de pré-questionamento explícito. Ele não aceita o ficto, não tem como você fazer o ficto. E o implícito, assim, às vezes aceita, mas não institucionalmente, né? Implícito é um pouco de loteria na minha visão, porque tem hora que dá certo, hora que não dá. Você pega o tema dos honorários da equidade, não tem nenhum pré-questionamento ali, eles aceitaram, puxaram, avocaram reconhecimento. Lá nos meus acervos da jurisprudência eu tenho questão de pré-questionamento implícito do STJ de semana. Numa semana ele é favorável, na outra a mesma turma não favorável. É aquele negócio, o STJ ele não entende, né? Ele está sempre no gerúndio, ele está entendendo, está... Se entendendo dele, entendeu? O perfeito acabado não existe. Mas, e além da questão do pré-questionamento explícito, você tem a questão da violação reflexa, que a doutora Larissa pontuou muito bem. Não é que ele não aceita a análise de licenciamento de defesa, ele até aceita ainda mais na área penal, que é mais próximo ali ao direito de liberdade, um direito constitucional de hierarquia maior. Mas, via de regra, o ordenamento jurídico ele é piramidal, né? Ou seja, tudo deriva da Constituição. Então, se você tem uma violação, essa violação no devido processo legal, ampla defesa, contraditória, licenciamento de defesa,
ela está normalmente embasada principalmente numa lei federal, às vezes até estadual. Mas, então, você, para analisar a violação, ela é meramente reflexa. A violação é principalmente no artigo. E o STF não aceita violação reflexa, apenas direta a CF. Por isso que você vê muitas vezes em área penal, por exemplo, na questão do delator, não sei se vocês acompanharam isso, eu nem sei se foi firmado em RE, pode ter sido em HC, mas na época da Lava Jato, muitas vezes nas alegações finais de defesa, que até foge minha seara, mas eu lembro desse julgado, o delator apresentava depois as alegações finais do delatado, mas na verdade está figurando como uma acusação. Em processo penal isso é um absurdo, né? Então, assim, eles anulavam, nesse caso foi um caso de licenciamento de defesa que o STF entendeu que não. Olha, em caso de delação, o delator tem que apresentar alegações finais, depois em prazo sucessivo a parte apresenta, o réu apresenta. Então, a questão interessante, o STF, concordo perfeitamente com a doutora Larissa, com essa ressalva de que em alguns casos, principalmente em penal, tem isso, mas via de regra no processo civil, praticamente você gastar, majorar os seus honorários recursais, eventualmente tomar uma multa. E digo mais, comunicando com a palestra que a desembargadora fez, tema firmado em repercussão, em sede de risco de repercussão geral, para falar que não tem repercussão geral. Ou seja, se você levanta isso em RE, você nem chega ao STJ. Não chega. Porque você fica restrito ali ao segundo grau de jurisdição, é negativa de segmento, que não é a mesma coisa de admissão, então você fica restrito ali, você fica preso. E mesmo se você entrar com a ARE, e tem uma súmula, que eu não lembro aqui de cabeça, do STF, da presidência, acho foi editada na presidência da Rosa Weber, que nem manda remeter. O Tribunal de Justiça pode, apesar de ser competência exclusiva, o ARE do STF, eles nem remetem o recurso por ser erro grosseiro, porque caberia agravo interno. Agora, superada a questão do STF, alguns pontos bem singelos mesmo, não são nada, são 3 julgados aqui no máximo. Um já foi comentado, que foi da inversão da prova. Eu posso disponibilizar depois, mas é bem simples, é regra de instrução, não de julgamento, sob pena de surpresa processual. Você não deu a oportunidade da parte desincumbindo o ônus que era dela, só quando acabou a instrução que ela descobriu que esse ônus era dela. É uma questão até um pouco de coerência lógica e jurídica. E os outros julgados aqui que eu queria trazer é só também sobre esse viés, em que quando você sobe um RS, você tem que lembrar que tem o juízo prévio de admissibilidade, ele não fica restrito a condições formais do recurso. Ele analisa, na verdade, um juízo de conformidade, que a melhor doutrina chama hoje. Uhum. Que, por exemplo, quando você aplica 83, ele está analisando sim o mérito. Se vê violação 1022, sempre é analisado. Muitas vezes a pessoa entra com agravo em recurso especial falando, usurpação de competência. Para o STF, para o STJ, isso não é usurpação de competência. O professor Natal, chefe de gabinete do ministro Buzzi, ele explica com perfeição o que é o juízo de conformidade. Então, quando se faz um recurso especial, seja em que área for, mas também essencialmente defesa, é preciso ter em mente esse juízo de conformação. Então, por isso é importante ser conhecedor do entendimento do STF, do STJ. Porque senão você bate em um óbice 83 e você fica ali preso, não discutindo mais o mérito, mas só que sim uma questão de conhecimento. Então, nessa atuada, eu queria só citar alguns julgados. A questão da preclusão da especificação de provas que a doutora Larissa falou é muito bom. O STJ tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que mesmo a parte fazendo genericamente ou às vezes até especificamente em contestação ou em petição inicial, quando o juiz abre o prazo para especificação de provas e ela não o faz, tem preclusão, mesmo estando anteriormente. Então, isso é um caso de preclusão, você tem que preparar, como a doutora Larissa falou, preparar o caso para o STF, para o STJ ou para o STF, para o STJ com mais frequência. Então, assim, é importante ter isso em mente. Outra, não faz sentido você, por exemplo, se você tem litisconsórcio passivo, se um dos litisconsórcios não teve a oportunidade de apresentar contestação, seja o que for, algum cessamento de defesa de produção de prova, não faz sentido coerente você alegar cessamento de defesa em detrimento de terceiro. A STJ tem também jurisprudência consolidada nesse sentido. Se você alegar isso, vai bater no 83. A gente tem um caso hoje no escritório bilionário que a gente está discutindo isso e os caras mataram o recurso fazendo isso. Então, é importante ter isso no repertório. Por fim, não menos importante, é importante fazer uma distinção. A questão é a especificação de provas, isso preclui se você não indicar naquele momento. Agora, outra é formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. O CPC dá o prazo de 5 dias, mas esse prazo, segundo o STJ, não é preclusivo. A parte pode formular mais quesitos e indicar outro assistente técnico antes de iniciar os trabalhos. Isso aqui são todos julgados do STJ, e se for interessante do interesse do Instituto... Aí você passa para que a gente coloca na edição. São esses pontos aqui que eu queria comentar. Acho que eles eram relevantes. Até me assustei, né, na hora que o doutor chegou com esses papeizinhos aqui. Eu falei, vixe Maria, o que ele vai me perguntar? Mas parabéns, brilhante, doutor. Muito obrigada, viu, pelas suas contribuições. Prazer foi meu. Da minha parte, está tudo certo. Todo mundo satisfeito? Então é isso, gente.
Então, estamos encerrando a nossa 12ª mesa de debate. Siga a gente no Instagram, aqui no YouTube também, acompanha o nosso canal. A gente sempre está trazendo matéria interessante. Hoje achei um tema mega interessante, altíssimo nível, mais uma vez altíssimo nível. Então, nos acompanha e, se possível, faça adesão ao nosso instituto. A gente está funcionando ativo, vamos divulgar cursos em breve e ano que vem a gente completa o ano com muita novidade para vocês, tá certo? Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Até logo. Palminhas!